Este é o nosso tempo no Freedom, no estúdio Mikhail Baranov. Olá! A Ucrânia passou por um dos ataques mais massivos deste ano. A Rússia lançou 643 alvos aéreos contra o país. Os defensores do céu ucraniano neutralizaram 566 drones. 2 drones de ataque, 8 mísseis de cruzeiro calibre 35K H-101, informaram as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Foram registrados 16 casos de impactos e 25 quedas de destroços. Pelo menos 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em consequência do ataque russo a Kiev. As tropas russas atacaram a capital ucraniana com drones e mísseis. Houve impactos em 5 bairros. Em um deles, um prédio de 5 andares foi parcialmente destruído. Debaixo dos escombros, encontraram o corpo de uma menina de 12 anos. 3 pessoas conseguiram ser resgatadas com vida. Foi registrado um impacto em uma casa particular, o telhado e a parede desabaram. Uma instituição de ensino infantil também foi danificada. Equipes de resgate continuam trabalhando nos locais dos ataques. Hoje houve um ataque massivo combinado com diferentes tipos de armamentos por parte da Federação Russa. Pode-se dizer que 20 locais na cidade foram atingidos de alguma forma, em 7 distritos de Kiev. Quase todos os distritos foram afetados. Escolas, creches, instalações civis e depósitos. Um dos alvos do exército russo em Kiev foi o Instituto de Cardiologia. Lá, enfermeiras e um paciente morreram. O drone que atingiu o prédio danificou a parte de trás, onde ficavam os quartos dos pacientes. O incêndio se espalhou do 3º ao 5º andar. Os pacientes foram evacuados para unidades médicas próximas. A clínica está funcionando, mas ainda não plenamente. A direção do Instituto de Cardiologia está em contato com as autoridades municipais sobre questões de restauração. São tratados infartos agudos do miocárdio, arritmias cardíacas e doenças raras do sistema cardiovascular. Aqui está concentrado um grande potencial de cientistas, reconhecidos não só no nosso país, mas também em nível europeu. Eles mantêm comunicações sérias com diversos cientistas de vários países do mundo. Por isso, este é um golpe muito sério para a medicina, em particular para a cardiologia do nosso país. Explosões foram ouvidas na região de Kiev. O número de feridos aumentou para 31 pessoas, entre elas 3 crianças. 4 moradores foram hospitalizados em estado moderado. Os distritos de Bucha, Fastiv, Obukiv, Borispil e Bilatserva foram alvo de bombardeios. Um dos ataques atingiu um condomínio residencial nos arredores de Kiev, no distrito de Fastiv. 5 funcionários de uma padaria ficaram feridos. O incêndio começou no território da empresa, mas já foi controlado. No total, 11 regiões da Ucrânia foram atingidas. Segundo o Ministério do Interior, mais de 100 instalações civis foram danificadas durante os bombardeios noturnos. O número de feridos em todo o país chegou a 70 pessoas. Mais detalhes sobre as consequências do ataque a seguir na reportagem. Na noite de 28 de setembro, militares russos atacaram Sumy. Um drone atingiu um estacionamento e caminhões pegaram fogo. Uma instalação de infraestrutura também foi atacada, mas não houve feridos. Já na região, devido ao ataque noturno de drones, 2 pessoas ficaram feridas, segundo informou a administração militar de Sumy. Durante a noite, a cidade de Yashaka, na região de Mykolaiv, também foi atacada pelo exército russo. Foram atingidas instalações de infraestrutura recreativa, prédios e capim seco pegaram fogo. Os bombeiros conseguiram extinguir rapidamente incêndios em uma área de mais de 2.000 metros quadrados. O exército russo também atacou a região de Odess durante a noite. Como resultado do ataque, foram destruídos uma oficina e o depósito de produtos acabados de uma das principais fábricas. No momento do ataque, havia 50 pessoas na empresa. Elas conseguiram ser evacuadas para um local seguro e ninguém ficou ferido. Além disso, devido ao impacto de estilhaços de drones, a casa de morador local foi danificada, com prejuízos no telhado e nas janelas. No geral, o exército russo atacou o território da Ucrânia por cerca de 12 horas seguidas, da noite de 27 para 28 de setembro. Foram usados cerca de 500 drones de ataque, 40 mísseis, incluindo os Kinshal. Zenia Setinskaya, para o canal de TV Freedom. As tropas russas atacaram instalações de energia e infraestrutura civil na região de Chernihiv. 2 pessoas ficaram feridas. Os moradores de 6 comunidades e de parte da cidade de Mizin ficaram sem luz. Segundo as autoridades locais, as equipes de energia já estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de eletricidade.
Lembro que, na véspera, a Rússia também bombardeou a infraestrutura energética da região de Chernihiv. Naquela ocasião, 177 cidades e vilarejos ficaram sem eletricidade. Além do ataque com mísseis, Zaporizhzhia foi atacada à noite por lançadores múltiplos de foguetes. O número de feridos na cidade aumentou para 38 pessoas, entre elas 3 crianças. Em um dos prédios de 9 andares, 2 blocos de entrada pegaram fogo. No total, cerca de 70 casas particulares e prédios de poucos andares foram atingidos, e as consequências dos bombardeios estão em nossa reportagem. A Rússia começou a bombardear Zaporizhzhia por volta de 1h da manhã. E às 5 da manhã, a cidade foi atingida por mísseis de cruzeiro. Um deles atingiu um prédio de 9 andares. Lá, começou um incêndio em 2 blocos de entrada. Tatiana estava no apartamento no 9º andar com seus 3 filhos. Durante a explosão, eles correram para o corredor, por isso quase não se feriram. A varanda foi completamente destruída. A varanda foi completamente destruída, a varanda desse lado também. Janelas e porta quebradas. Dos filhos, o mais velho ferido cortou gravemente o braço, os mais novos no corredor. Outra moradora do prédio atingido, Lyudmila, também se escondeu no corredor antes da explosão. A mulher diz que foi isso que a salvou. Eu ouvi aqui, eram umas 5 horas. Eu ouvi uma explosão por volta das 5, e me pareceu que algum vidro tinha estourado em algum lugar. Por isso fui para o corredor, pensei em esperar lá. E então veio a segunda explosão, foi isso que me salvou, ferido para o corredor. Depois da segunda explosão, começou um incêndio no apartamento do 2º andar. Os moradores do prédio não conseguiram apagar o fogo sozinhos. O apartamento da Lyudmila queimou completamente. Será que é possível recuperá-lo? A mulher ainda não o sabe. No meu caso, Do 3º andar queimou tudo. E eu sobrevivi por milagre, simplesmente por milagre. Tudo foi completamente destruído pelo fogo. Até o chão desabou para o 2º andar. 6 moradores dos apartamentos queimados já foram alojados em um abrigo municipal, informou a prefeitura. Equipes de resgate e trabalhadores de serviços públicos continuam lidando com as consequências do ataque. Oleg Pritkin, Boris Yakovenko atrás das corredeiras para o canal de TV Freedom. Agentes da OTAS atacaram a infraestrutura ferroviária dos ocupantes russos perto de Volnovakha, na região de Donetsk. Como resultado da sabotagem, as entregas de munição, equipamentos e a movimentação de pessoal estão atrasadas. Vale ressaltar que Volnovakha é um nó logístico-chave para o exército russo nas direções de Zaporizhzhia e Kherson. A interrupção da logística desacelerou o ritmo das operações de combate do inimigo. Ao criar uma cadeia de falhas na retaguarda da Rússia, destacaram na OTAS. Na linha de frente, nas últimas 24 horas, ocorreram 173 confrontos armados. De acordo com o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, a situação continua tensa na direção de Pokrovsk. Lá, as forças de defesa repeliram 59 ataques russos. Mais 20 ataques foram rechaçados no setor de Novopavlovsk da linha de frente. Na região de Liman, conseguiram deter 15 tentativas do exército russo de avançar. Outros 14 ataques fracassados foram registrados na direção de Torets. Esse também é um setor-chave onde o inimigo está tentando avançar e manter a operação ofensiva na direção de Pokrovsk. Isso já isola o setor e avança em direção a Dnipropetrovsk. Lá também estão ocorrendo combates pesados, especialmente na fronteira. Aqui não se trata apenas de um componente militar. Eles dizem que entraram em mais um território, ou seja, em uma região inteira, como afirmam em todos os canais públicos. Mas nós neutralizamos e repelimos tudo isso. Lá está acontecendo uma guerra de avanços e recuos, por território. E agora, para outros acontecimentos do dia. Vários postos eleitorais no exterior para as eleições parlamentares na Moldávia, neste domingo, relataram supostas ameaças de bomba. É o que informa o Ministério das Relações Exteriores da Moldávia. Segundo o Ministério, as ameaças de bomba foram recebidas em sessões eleitorais em Bruxelas, Roma, Gênova e Bucareste. A Chile nos Estados Unidos e em Alicante, na Espanha. O Ministério acrescentou que as autoridades moldavas estavam preparadas para esse tipo de situação e estão cooperando com outros países para garantir que o processo eleitoral não seja prejudicado. E como está sendo a votação dentro da Moldávia, quem conta é a nossa correspondente Valeria Nikipelova. Ela está trabalhando em Chisinau. Valeria, olá, por favor, conte para a gente o que está acontecendo agora. Olá, Misha.
As autoridades da Moldávia, já durante a campanha eleitoral, relataram inúmeras tentativas de uma grande interferência russa no processo eleitoral. Por isso foram tomadas as devidas medidas de segurança. De acordo com informações que obtivemos de analistas locais de medicina, e quero ressaltar que essa informação é extraoficial, já foram registrados casos de transporte organizado de cidadãos até as sessões eleitorais. E lembro que isso é uma violação grave das regras de realização da votação. No que diz respeito especificamente a Chisinau, hoje visitamos mais de 5 sessões eleitorais, e todas elas estão equipadas com câmeras de vigilância, sendo que essas câmeras estão posicionadas de forma a registrar exatamente o momento em que o eleitor deposita sua cédula na urna. Além disso, em todas as sessões há policiais de plantão, que foram orientados sobre como agir em caso de provocações ou distúrbios. Conversamos com a presidente de uma das sessões eleitorais perto do centro de Chisinau, e Natália Voinu nos contou que, até o meio-dia, cerca de 300 eleitores dos aproximadamente 1.300 esperados já haviam comparecido à sessão. Vamos ouvir. No nosso setor, o número de eleitores não é tão grande. São 1.321 pessoas, mas apenas 1.313 vão exercer seu direito, porque 8 já pegaram certificados de transferência e vão votar em outras sessões em outros locais. Vejo que as pessoas estão se mobilizando e vêm em grupos. Temos órgãos de segurança presentes no território. Eles estão na sessão eleitoral e garantem a ordem. O processo eleitoral na Moldávia é bastante particular, porque além dos cidadãos que vivem em territórios controlados por Chisinau, também vota a numerosa diáspora moldava. Primeiramente, hoje as sessões estão abertas em 41 países do mundo, 301 sessões eleitorais no exterior, isso é um recorde. Além disso, votam os moradores da Transnistria, região ocupada pela Rússia, que fica na margem esquerda do Dniestre, e para eles foram abertas 12 sessões eleitorais. Todas elas ficam perto, na verdade, da margem do Dniestre, mas na margem direita, e as demais estão em outras cidades da Moldávia, inclusive em Chisinau. Hoje visitamos uma dessas sessões, conversamos com moradores da margem esquerda que vieram à capital da Moldávia para votar. Vamos ouvir o que eles nos contaram. Muito tranquilo. Não tinha fila. Entramos, perguntaram em qual idioma, em russo ou em moldavo. Escolhemos o idioma que quisemos, votamos e pronto, tudo tranquilo. Moramos na bela cidade de Grigoriopol. Trabalhamos em uma escola de ensino médio em romeno e viemos aqui para votar por uma infância verdadeiramente feliz, pela paz duradoura em nossa terra. ILT Break time igual 0.5 SGT. Andando pelas ruas de Chisinau, você acaba notando esses adesivos azuis, geralmente as pessoas colam nas capinhas dos seus celulares. O lance é que, em todas as sessões eleitorais da Moldávia, todo mundo que vai votar recebe esses adesivos. Alguns deles são entregues para os adultos que votam. Existe um adesivo especial para os cidadãos moldavos de 18 anos, para quem as eleições parlamentares de 2025 serão as primeiras da vida. E também tem um adesivo azul com uma mão de adulto e uma de criança, feito para as crianças eleitoras, que só no futuro vão poder votar em algum partido. Lembro que não são realizados exit polls nas eleições parlamentares na Moldávia, e isso não é uma decisão de Chisinau de proibir os exit polls. A questão é que apenas uma empresa de pesquisa sociológica quis realizar um projeto tão grande quanto um exit poll, mas o centro da Comissão Eleitoral Central levantou dúvidas sobre a idoneidade dela. E o cientista político Valery Pacha, em conversa conosco, destacou que essa empresa provavelmente pretendia falsificar os resultados dos exit polls em benefício da Rússia. Por isso, na verdade, os resultados das eleições parlamentares continuam sendo um mistério, até mesmo os parciais, então permanecemos em Chisinau e seguimos acompanhando o andamento da votação. Valeria, obrigado pelas informações detalhadas. De Moldova, Valeria Arikipelova contou sobre a situação nas sessões eleitorais. Hoje, o país está realizando eleições parlamentares.
E acrescento que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou as tentativas da Rússia de aumentar sua influência na Moldávia. Segundo ele, Moscou age de acordo com um roteiro já conhecido, começando pelo apoio a partidos pró-Rússia e chegando até a invasão militar. O chefe de Estado ucraniano destacou a importância do caminho europeu da Moldávia e alertou sobre os riscos que podem surgir em caso de mudanças políticas em Chisinau. Os russos querem muito influenciar a Moldávia. E como influenciar? Isso começa pela política. Se houver partidos próprios no parlamento, o próximo passo é ter seu próprio governo e, sem dúvida, seu próprio presidente. E depois disso, já existe presença militar. Basicamente, é nessa direção que a Rússia está agindo. Por isso, sem dúvida, sobre a presidente da Moldávia, Maia Sandu, sobre a presidente europeia Maia Sandu, que trata a Ucrânia de forma amigável e respeitosa, respeita a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Isso é importante para nós, temos uma fronteira comum. Isso é importante para a Europa e importante para a Moldávia. Se houver mudanças no parlamento, podem haver outras mudanças depois disso. Isso representa riscos para todos. E voltamos ao principal tema do dia. Ataques massivos da Rússia contra cidades ucranianas pacíficas. A Ucrânia vai atacar a Rússia em resposta, para forçar Moscou à diplomacia. Assim, o presidente Volodymyr Zelensky reagiu a mais um ataque massivo dos ocupantes russos. O ataque durou mais de 12 horas. Segundo Zelensky, a Federação Russa usou quase 500 drones de ataque e mais de 40 mísseis, incluindo Kinjal, durante a noite e pela manhã. O chefe de Estado ucraniano destacou que esse ataque foi organizado por Moscou ao final da semana da Assembleia Geral da ONU, demonstrando assim sua verdadeira posição. Moscou quer continuar a guerra, matar, e só merece a mais dura pressão do mundo. É vantajoso para o Kremlin continuar essa guerra e o terror enquanto houver receitas da energia e a frota sombria estiver em operação. Continuaremos a realizar ataques de retaliação para privar a Rússia dessas oportunidades, de lucrar e de forçá-la à diplomacia. Todo aquele que deseja a paz deve apoiar o esforço do presidente Trump em interromper qualquer importação russa. O momento para ações decisivas já chegou faz tempo, e contamos com uma reação firme dos Estados Unidos, da Europa, do G7 e do G20. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.